A tensão aumentou entre os sérvios étnicos moradores de Kosovo e o governo de Pristina, a capital do país. Um retrocesso preocupante que marca 14 anos da declaração de independência de Kosovo com a Sérvia. O estopim da atual tensão começou após manifestantes de etnia sérvia bloquearem estradas de acesso a duas passagens importantes de fronteira com a Sérvia, no norte de Kosovo, em 31 de julho, bem como homens armados desconhecidos dispararem contra a polícia, embora sem vítimas ou feridos. Havia caminhões-tanque e outros veículos de transporte pesado estacionados nas estradas que bloqueavam as passagens de fronteira de Jarinje e Brnjac. Tais manifestações e bloqueios foram resultados dos planos do governo de Kosovo em exigir que as pessoas que entram no país com identidades sérvias os substituam por um documento temporário durante sua estadia no país e um plano para os motoristas sérvios exibirem placas de Kosovo em seus veículos, o que gera custos, burocracia e tempo perdido. Aproximadamente 50 mil sérvios étnicos que vivem no norte do país usam placas e carteiras de identidade emitidas pelas autoridades sérvias. Seriam então dezenas de milhares emitindo novos documentos. Os Balcãs sempre se caracterizaram por uma região de intensas disputas culturais, étnicas e territoriais. A história das duas regiões é colapsada. Kosovo proclamou a independência de sua vizinha Sérvia em 2008, mas os sérvios étnicos que compõem a maioria na região norte do país não reconhecem a autoridade do governo e permanecem politicamente leais à Sérvia, que ainda fornece apoio financeiro. Isso ocorreu depois que uma intervenção da OTAN em 1999 pôs fim à sangrenta repressão de Belgrado contra os albaneses étnicos no país de 2 milhões de habitantes, liderada pelo ex-presidente e homem forte Slobodan Milošević. Após a retirada das forças sérvias em 99 e a assinatura do Acordo de Kumanovo, Kosovo tornou-se um protetorado da ONU, com uma grande missão internacional de paz desde então. Muitos cientistas políticos e analistas já sintetizam que os combates em larga escala provavelmente não acontecerão. Há uma missão da OTAN desde 1999 na região. A Sérvia não tem interesse em um confronto armado. Ambos os lados gostam de brincar com fogo e trazer à tona essa ameaça de conflito, em vez de se interessar por um conflito real. Há 23 anos, a OTAN tem uma presença militar ativa no país. Hoje, a Força Kosovo Internacional, conhecida como KFOR, continua a desempenhar um papel fundamental e importante, ajudando a manter a paz e a segurança no Kosovo. A missão da KFOR é contribuir para um ambiente seguro e protegido, apoiar o desenvolvimento de um Kosovo estável, democrático, multiétnico e pacífico e ajudar no desenvolvimento da polícia e das forças de segurança de Kosovo. A OTAN analisa como se desenvolveu o papel da aliança no Kosovo, trabalhando com as comunidades locais, treinando com a polícia de Kosovo e realizando treinamento de controle de tumultos. Os eventos atuais não trouxeram feridos e a polícia de Kosovo disse que a remoção das barricadas erguidas na fronteira no norte do país permitiu a reabertura das duas passagens de fronteira com a Sérvia. No entanto, a tensão étnica renovada reviveu as antigas divisões entre as duas atuais nações e renovou os temores de novos conflitos na Europa, já incomodada com o conflito em andamento no leste europeu. As questões atuais de instabilidade giram em torno de políticas sociais, administrativas e territoriais. O governo de Kosovo insiste na igualdade de tratamento dos cidadãos kosovares e sérvios. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, explicou as novas regras como contramedidas à vizinha Sérvia, que há vários anos não reconhece documentos de identidade de Kosovo. Ao entrar na Sérvia, os cidadãos kosovares recebem um documento semelhante ao que Kosovo agora quer apresentar para viajantes com documentos de identidade sérvios. Trata-se de uma medida retaliatória para forçar cidadãos de etnia sérvia em sair da nação ou se manter acuados mediante ações governamentais que excluem o direito de cidadania em Kosovo e também reconhecer Kosovo como uma identidade internacional.
De toda forma, os planos da nação são as mesmas práticas que a Sérvia tem usado como os detentores de documentos do Kosovo desde 2011, como parte de um acordo mediado pela União Europeia para facilitar a passagem de fronteira entre os dois países. Uma burocracia apoiada pelo Bloco Econômico Europeu, que agora discorda das ações de Kosovo. O primeiro-ministro se encontrou com o embaixador dos Estados Unidos em Kosovo, Jeffrey Hoverny, e pareceu aceitar a proposta americana de implantar a nova determinação administrativa para os sérvios em 30 dias, provavelmente até 1º de setembro. Tensões semelhantes ocorreram em setembro do ano passado, um evento também analisado pelo área militar que trouxe desinteligência entre as duas nações envolvidas e que quase resultaram em conflitos abertos. Em setembro de 2021, os sérvios de Kosovo bloquearam também as passagens de fronteira com a Sérvia, com o uso de caminhões após o governo local emitir novos planos para implementar placas e veículos sérvios em Kosovo. E nenhum impasse foi resolvido, mesmo após os dois lados concordarem em sentar à mesa de negociações com a União Europeia em Bruxelas. Porém, até então, nessa última quinta-feira, 18 de agosto, os líderes dos dois países participaram de conversas trilaterais mediadas pela União Europeia em Bruxelas, com o objetivo de evitar o que Kosovo diz ser uma ameaça de conflito armado renovado, já que moradores de etnia sérvia e albanesa de Kosovo dizem ver pouca esperança de progresso. O clima é igualmente sombrio entre os sérvios étnicos, que representam apenas 5% dos 1,8 milhão de habitantes de Kosovo, principalmente albaneses. Espera-se que as conversas atuais diminuam as crescentes tensões dos Balcãs, já influenciados pela atual guerra mais ao extremo nordeste entre Rússia e Ucrânia. Especialistas que acompanharam a tertúlia confirmaram que os líderes das duas nações concordaram em mais conversas do tipo para procurar soluções de boa-fé. Procurando descalonar as tensões, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu na quarta-feira, 17 de agosto, calma de todos os lados, e disse que a força de paz de 3.700 homens da Aliança do Atlântico em Kosovo está pronta para intervir se a estabilidade estiver em risco. Vale lembrar que a Rússia apoia consideravelmente a Sérvia. Em setembro de 2020, quase 2 anos atrás, as duas nações concordaram com a normalização econômica com a intermediação de Donald Trump, um presidente que a grande mídia ataca e o rotula como tirano. Embora a Rússia tenha apoiado abertamente a Sérvia sobre Kosovo e ainda tenha mantido, a Rússia também saudou a normalização entre as duas nações, sinalizando outro degelo nas problemáticas relações Kosovo-Rússia lá em 2020. Este, sem dúvida, é mais um vídeo importante sobre outra tensão geopolítica na Europa. Para continuarmos com o trabalho, conto com a sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela @AreaMilitarOff. Conto com a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.